Olá pessoal, este tutorial vai mostrar como é que nós podemos fazer uma sacada onde nós temos um piso e conectado neste piso uma laje com vigas na borda e depois um peitoril de alvenaria com um corrimão. Bem, inicialmente vamos desenhar um piso, tomando cuidado de verificar se ele vai ser desenhado com lajes e vigas junto, certo? Vamos fazer esse piso a partir de um retângulo informando dois pontos. O piso já aparece desenhado em 2D, em 3D também, com a laje conectada nele e uma viga conectada na borda. Essa viga na realidade é um perfilado que está conectado na borda dessa laje, na borda do piso. Agora vamos criar um outro objeto que é uma parede poligonal. Na realidade o nome que aparece na Tool Palette é parede poligonal, mas o objeto é um perfilado. Já veremos como podemos modificar as propriedades desse objeto. Chamamos o comando para desenhar uma parede poligonal. Vocês podem ver no título da caixa de diálogo que é um perfilado, certo? Esse perfilado vai ser desenhado conectado na borda do piso. Veja que ele já assumiu a forma do piso. E agora nós vamos modificar essas propriedades. Você pode ver que esse perfilado é feito a partir de um perfil que é um retângulo de 1 por 1. Aplicando uma escala de 25 em X e 280 em Y, nós fazemos com que ele pareça uma parede. Como ele é um perfilado, ele pode representar vários segmentos, fazendo a volta em todo o piso, enquanto que a parede só conseguiria conectar em um dos segmentos desse piso, em um dos 4 lados do piso. Portanto, o perfilado é mais eficiente porque não precisa fazer o arremate, ele já se ajusta automaticamente. Só que nós temos aqui nessas propriedades de escala em X e Y detalhes que temos que cuidar. Primeiro, se modificamos a largura, vamos colocar aqui um valor de 20, imediatamente a escala em Y muda também para o mesmo valor. Vamos colocar agora o valor que nós realmente queremos aqui, um valor de 70. O deslocamento em Y, que é esse campo um pouco mais abaixo, ele deve ter a metade da escala em Y, certo? Para que o nosso ponto de referência seja a parte de baixo do objeto. Agora você pode ver que ele já aparece conectado corretamente neste piso. Nós só temos agora que descer 5 centímetros para baixo, porque o piso está na cota 0 e essa parede poligonal, digamos assim, teria que ficar 5 centímetros para baixo, encostando na laje. Então nós vamos na cota de base e modificamos para menos 5. Agora ficou perfeito. Vamos então desenhar um corrimão, que também é um perfilado, só que é um perfilado que junto com ele já é feito também um arranjo. O arranjo é uma informação que pode ser adicionada aos objetos do Active 3D de alguma coisa que a gente quer que repita ao longo desse objeto. O arranjo que vai ser adicionado a este perfilado são os suportes do corrimão. Ele já vem com um valor padrão. A gente pode simplesmente informar os pontos em 2D. Vamos só mudar a altura dele porque eu quero desenhar esse perfilado, esse corrimão, acima daquela parte de alvenaria, tendo somente 25 centímetros. Primeiro eu vou desenhar esse perfilado aqui fora, informando 2 pontos. E agora eu vou pegar ele e conectar na parede. Conectar na minha parede poligonal. Eu vou com o menu de contexto, peço para conectar, seleciono o objeto onde eu quero conectar, que é uma parede poligonal, e o comando me oferece as opções de conexão que eu tenho. Essa parede poligonal, como ela é poligonal, ela tem vários segmentos, então eu vou escolher a opção de curva composta. A seguir ele me pede a posição horizontal, vou manter no eixo.
E a posição vertical eu vou deixar livre para colocar o valor que me interessar. Ele inicialmente ficou conectado na base dessa parede. Então eu vou colocar um valor aqui para ficar um pouco mais para cima. Deixa eu ver como é que ficaria. Colocando um valor de 70. Ele teria que subir um pouco mais porque 70 é o que tem a parede, mais os 25 dele, então seria 95. Agora ficou perfeito. Todos esses objetos estão conectados entre si. Se eu modificar o piso, os outros objetos que estão conectados nele vão modificar também. Tanto os objetos que estão abaixo, como a laje e a viga, como os objetos que estão acima. Nós vamos agora adicionar uma outra informação nessa parede, que é um arranjo que a gente quer fazer, uns furos nessa parede. Então, abrindo as propriedades do objeto, na categoria Geometria, eu tenho um botão que me permite criar um arranjo no objeto. Esse arranjo tem uma série de informações. Inicialmente, nós temos uma parte aqui da caixa de diálogo que diz o que deve ser modelado, que objeto a gente vai criar, e depois no outro lado, na direita dessa caixa de diálogo, mostra como esse objeto será distribuído ao longo do objeto principal. Então nós vamos criar um perfil, vamos usar o perfil circular, vamos desenhar ele com 30 por 30 e ele vai ser feito no eixo Y. Esse eixo X significa o eixo ao longo do objeto, ou seja, por onde o perfil está sendo passado nesse perfilado. O eixo Y seria, digamos, seria o eixo para os lados do objeto, e o eixo Z seria para cima. Então, como eu quero fazer um furo, eu vou dizer que eu vou criar esse perfil no eixo Y. Depois nós vamos alterar esses valores e verificar as modificações que isso resulta. Eu vou fazer ele um pouco mais largo que a parede, minha parede tem 20, eu vou fazer com 30, e vou pedir para subtrair do sólido principal, ou seja, ele vai fazer furos no objeto. Vou colocar uma quantidade aqui de 15 objetos, e por enquanto não vou modificar os outros valores. Vou simplesmente confirmar e ver como é que fica. Ele criou um objeto circular, perpendicular à parede, sendo estrudado na perpendicular à parede, porque nós escolhemos o eixo Y. Só que esse objeto ficou na base da parede. Então nós temos que primeiro pedir para que ele seja feito numa cota mais alta. Eu posso digitar MA com o objeto selecionado, que eu abro as propriedades do arranjo. Agora eu vou pedir para subir então um pouco mais esse objeto. Vamos colocar ele com 40. Vocês podem ver que ele já está um pouco mais para cima. Vamos fazer outras alterações nessas propriedades para verificar como é que muda. De novo, seleciono o objeto e digito MA. E ao invés de uma quantidade, eu vou colocar o afastamento que eu quero que tenha cada um deles. Vou colocar 40 centímetros. É um afastamento, digamos, de eixo a eixo de cada um desses objetos que estão sendo repetidos. Certo? Vou afastar um pouquinho no início e no final. Ele já colocou várias... conseguiu fazer bem mais furos do que tinha antes. Só que parece que ele está fazendo o furo da metade da parede, né? Enquanto que ele deveria fazer em toda ela. Então, para isso, eu vou precisar deslocar um pouco para o lado. Vamos dar menos 15 aqui para afastar um pouco para fora. E já aparece cortando a parede direitinho. Cada vez que eu modificar esse objeto, os furos são recalculados e feitos automaticamente. Então eu posso aumentar a dimensão do objeto, diminuir, que ele atualiza. Vamos modificar agora essa direção de extrusão. Você pode ver que ele já fez um desenho diferente ali. Ele foi extrudado no mesmo sentido do objeto. Agora vou mudar para o eixo Z, ou seja, eu vou fazer um cilindro para cima. Veja como já ficou diferente. Vamos voltar agora a fazer no eixo Y.
Se eu pedir para adicionar o sólido principal, ele vai somar o seu volume ao sólido do objeto. E agora nós vamos fazer uma outra operação. Esse perfilado que está conectado aí no piso, que representa essa nossa mureta, ele tem dois grips. Eu tenho que modificar um dos dois grips para que eu possa abri-lo. Por enquanto ele está fechado, né? Então eu experimento um grip de um lado e vejo que não acontece nada, não mudou. Então esse aí não é o grip que faz essa alteração. Vou tentar com o outro. Mexendo o outro grip, a gente vê que ele mostra que está sendo alterado. Então eu posso pegar esses dois grips das pontas e colocar no ponto onde eu quero que comece e termine esse perfilado. Viram? Então eu posso fazer com que ele fique em uma parte dessa minha poligonal que é gerada pelo piso, ao invés de ficar no piso inteiro. Quando nós fizemos algumas modificações na forma do objeto original, que é o piso, ele vai alterar os objetos que estão conectados nele. Talvez alguns desses objetos não possam ser desenhados. Quando isso acontece, ele é representado com uma poligonal em vermelho. Vocês não precisam ficarem nervosos, basta selecionar essa poligonal em vermelho e tentar ver o motivo pelo qual ele não conseguiu ser feito. Geralmente isso acontece porque as pontas geram um segmento muito pequeno, considerando a largura do objeto. Essa nossa mureta ela tem 20 centímetros de largura. E essa pontinha aqui onde ela dobrou no trajeto dela tem menos de 20 centímetros. Então ele não consegue dobrar a mureta e continuar fazendo. Se a gente pega esse grip e traz ele um pouco para o lado, ele já começa a desenhar o objeto direitinho. O que ele não conseguiu foi fazer a dobra, porque ficou num ponto muito próximo do canto. Agora a gente pode editar em 2D também. Veja que quando passamos de um determinado ponto, ele já deixa de desenhar. Ó. Aí você pode pegar o objeto em 3D, alterar os grips em 3D e ele passa a aparecer em 2D também. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Ó, desapareceu. Eu vou dar um undo aqui nesse caso, que fica mais fácil, e mover o grip de novo. Eu trago bem para longe do canto e tento levar ele até o canto. Pronto.